nem a decadência física. Os cidadãos das nações em declínio são geralmente descritos como fisicamente emasculados, tipo, isso é o que estão falando do homem europeu hoje em dia, tá? E incapazes de enfrentar hardships, assim, grandes esforços físicos ou fazer grandes esforços. Isso não parece ser uma imagem verdadeira, tá? Cidadãos das grandes nações em decadência são geralmente fisicamente maiores e mais fortes que os invasores bárbaros. Isso é uma coisa que falam que assim, ó, na Idade Média, o homem europeu, ele era menor do que o homem atual. E eu acho que até na Antiguidade falavam que os romanos eles eram baixinhos, tá? Além disso, foi provado que a Inglaterra, na Primeira Guerra, os homens jovens criados na riqueza e do Império tiveram pouca dificuldade em se acostumar com a vida nas trincheiras. A história da exploração prova o mesmo ponto. Os homens acostumados com a vida confortável nas casas na Europa e na América foram capazes de mostrar grande endurance, grande resistência, tanta resistência quanto os nativos andando em camelos através dos desertos ou escalando ou cortando seus caminhos pelas florestas tropicais. Decadência é uma doença moral e espiritual, resultante de um longo período de riqueza e de poder, produzindo cinismo. O declínio de religião, cinismo e pessimismo e frivolidade. Os cidadãos de tal nação não vão mais fazer o esforço para salvar a si mesmos, porque eles não estão convencidos de que nada na vida deve ser salvo. Então, assim, ó, concluindo, até mesmo esse autor, eu meio que discordo dele, porque, assim, não é aquela ideia de que nada na vida, para a pessoa que está no período final de decadência, assim, de colapso do império, tem que ser salvo. Eu acho que até mesmo a interpretação desse cara, porque é um cara de uma outra época, praticamente de outro século, também está errada. É aquela coisa assim, eu acho que assim, esse autor, assim como o Black Pigeon, ele é meio antiquado. A gente tem que adaptar. Vamos pegar, por exemplo, aquele texto da Misandry Bubble, da bolha misândrica, que apesar de estar falando mais da parte de relacionamento entre homens e mulheres, aquele texto ele fala bastante também de política, de economia. Então, o resumo, a máxima é a seguinte, tá? Responsabilidade tem que ser recompensada com autoridade. Isso não vale só para relacionamento entre homem e mulher. Isso vale também para uma nação, tá? Então, assim, uma coisa assim que não falou muito aqui no livro é uma coisa que, assim, quem pesquisou a respeito vê que, assim, não sei muito a respeito do Império Otomano, tá? Do Império Árabe. Mas, por exemplo, em Roma, teve um monte de reforma que foi tirando a autoridade do homem na família, tá? Deram para a mulher também o direito de se divorciar, tomar a riqueza do cara, e a sociedade se tomou mais promíscua e queda moral, e daí tu tinha aquelas mulheres que se divorciavam várias vezes e ficavam enriquecendo, tá entendendo? Então, assim, o detalhe final é aquilo que o TFM fala. O homem, ele não é simplesmente um robô, um escravo que está disposto a se sacrificar por tudo e por todos, cegamente. Se sacrificar cegamente pela mulher, se sacrificar cegamente pelos filhos ou pela nação dele. Tipo, tem que ter um benefício para ele. Da mesma forma que assim a nação, ela tem que dar autoridade para quem produz, para quem é responsável. Assim, os cidadãos livres e produtivos, eles têm que ter voz política. Quem não é produtivo não tem que ter voz política, entendeu? Então, assim, vai chegar um monte de imigrante. Beleza, aqueles que se adaptam, trabalham, vão para o exército e tudo mais, eles merecem a cidadania. Agora, tu não tem que dar cidadania plena para todos. Tu não tem que sair criando um monte de hospital, universidade pública, um monte de serviço público, porque a tua riqueza pode não ser para sempre. É aquela questão, não, o governo ele está enriquecendo pra caramba, ele está acumulando mais. O que tu tem que fazer? Tem que fazer uma reforma tributária, tu tem que deixar esse dinheiro voltar para a população decidir no que ela vai gastar. Tá entendendo? A responsabilidade, a produtividade da população tem que ser recompensada com autoridade.
Entendeu? Beleza, a gente está produzindo mais, beleza, então vai ficar mais do nosso dinheiro pra gente decidir no que a gente vai fazer. Tá entendendo? Então isso assim, é a esfera política e a esfera econômica. Na esfera das famílias é a mesma coisa. Entendeu? Se tu for ver assim, ó, tem muitos textos que surgiram desde aquela parte lá da crise dos imigrantes na Europa, que é o seguinte: o homem europeu ele está emasculado, ele não está querendo defender a nação, ele não está querendo defender a mulher europeia. Só que o detalhe é o seguinte, que nem o pessoal o cara que escreveu o Misandry Bubble falou. A nação ela está disposta a dar autoridade para esses homens, ela está disposta a defender esses homens. As mulheres estão dispostas a respeitar e se submeter a esses homens que elas querem que sejam responsáveis por elas? Não estão, tá entendendo? O governo não está te apoiando. O governo não está te respeitando. As mulheres não estão te apoiando. As mulheres não estão te respeitando. Tá entendendo? Os políticos também, se tu for pegar de Sun Tzu, a arte da guerra, eles não são um líder que inspira a tua lealdade, que faz com que tu queira se sacrificar por eles ou pela nação. Então, assim, eu não digo que é um cinismo, eu não digo que é um pessimismo, tá? O que eu digo aqui de conclusão, apesar de ter muita coisa interessante nesse livro, é o seguinte: no período de pioneiros, no período de conquista, no período de comércio, tu não tem aquela ideia de que tipo tem que ter igualdade em todo mundo, tu não tem aquela ideia que tem que dar direito de cidadão para todo mundo. Quem era visto como uma celebridade naquela época? Era quem produzia coisa real. Era o líder político que tinha sucesso e tinha lealdade da população, tá? Era o grande comerciante que conseguia gerar emprego e tudo mais. Era o líder militar que conseguia defender o território e conquistar novos territórios, entendeu? Era tudo gente que estava produzindo, era gente que tinha mérito. Esse pessoal, ele tinha autoridade, ele tinha cidadania. É o que eu tô falando. O homem, ele não é um robô, um escravo que não tem interesse próprio, que vai se sacrificar por tudo ou por todos, entendeu? Tu quer que a pessoa se sacrifique por alguma coisa, seja responsável por alguma coisa, seja a economia, seja a nação, seja a família, mulheres e crianças, tu tem que recompensar eles, tu tem que dar autoridade para eles. Entendeu? E tu tem que saber diferenciar quem é produtivo, quem é responsável, de quem não é produtivo, não é responsável. Então, assim, eu vou falar o seguinte, o problema não é a entrada de imigrantes, tá? O problema não é o fato do império se tornar extremamente confortável, nem nada disso, não é nada disso, cara. O problema que faz a decadência de todo o império é simplesmente o seguinte, é a ideia que começa a surgir no império de igualdade entre todos, tá? Essa distribuição de recursos que começa a acontecer no império, e daí isso faz o seguinte, cara, faz com que quem é mais apto, quem é mais capacitado, que era para estar no topo, simplesmente para de se esforçar. Começa a não dar a mínima, tá? Tu quer um exemplo bem claro disso? Imagina assim, que numa família tu tem 3 filhos, tá? Tu tem 2 filhos que estão sempre ajudando dentro de casa, nos serviços domésticos e tudo mais, e tu tem um terceiro filho que não faz porra nenhuma. Se os pais não recompensarem, não reconhecerem esses 2 filhos que estão ajudando bastante a família, o que eles vão fazer? Eles vão começar a não fazer porra nenhuma. Tá entendendo? Eles vão emular o comportamento do terceiro filho que não faz nada porque não tem recompensa. É natureza humana. Tá? Isso se estende à esfera política, se estende à esfera econômica, se estende à esfera familiar. Tipo, a nação é como se fosse uma grande família. Não importa essa parte assim, não, mas o problema é a diversidade de valores, de cultura, de raça e tudo mais. Não, cara. Tipo, tu pode ter várias etnias, várias religiões, só que a cultura tem que ser homogênea. Mesmo que isso tenha que ser mantido à força. E a forma mais simples de tu fazer isso é o seguinte, é tu ter uma sociedade baseada no mérito. Entendeu? Quem tem mais autoridade tem que ser quem vai produzir mais, porque isso vai ser benéfico para a sociedade. É um esquema de recompensa. Tá entendendo? Tu vai ter aqueles cidadãos mais fracos e menos esforçados que não querem se sacrificar. Beleza, eles vão ter uma vida de merda na sociedade. Só que eles não vão receber direitos de cidadania, eles não vão receber autoridade sobre os outros, eles não vão receber nada. É aquela coisa, tu quer não se esforçar? Beleza, tu vai ter uma vida de merda, tu vai estar na base da sociedade.
Só que o pessoal que quer se esforçar, que quer alcançar aquela mobilidade social, esse pessoal tem que ser incentivado a isso, tem que ser recompensado com autoridade, com cidadania, porque é esse pessoal que vai fazer bem para a sociedade como um todo e vai fazer ela avançar. Então, na minha opinião, os impérios eles caem porque eles perdem essa ideia. Eles chegam nesse período, chegam nessa ideia que faz essa ideia do mérito, que beneficia toda a nação, que faz a nação se desenvolver, e daí simplesmente chega um momento que eles abandonam a ideia do mérito. Outro exemplo, por exemplo, é numa empresa. Numa empresa, se tem um cargo lá que tem um grande grupo, e daí quem se esforça não é reconhecido. Daí os funcionários de merda, assim, tipo, estão lá, ninguém critica eles, recebem o mesmo salário da pessoa que se esforça pra caramba, o que vai acontecer? Vão parar de se esforçar. A ideia final é essa, entendeu? Então, assim, foi bastante coisa nesse vídeo, acho que ele tá bem longo, mas a ideia principal que eu queria passar era isso, tipo, a meu ver, os impérios, eles colapsam porque eles abandonam ou param de reconhecer a natureza humana, tá? A diferença em quem é mais capaz e quem é menos capaz, a diferença entre o forte e o fraco, a diferença entre o homem e a mulher, e tipo, ao invés de ficar reconhecendo, recompensando e enaltecendo quem é mais capaz, quem é mais produtivo, mais responsável e faz mais bem para a sociedade, tipo, basicamente a sociedade ela decide dar direitos e recursos de forma igualitária, tipo, para todo mundo, tanto para quem não está contribuindo quanto para quem está contribuindo. Isso faz com que o pessoal que fazia a sociedade funcionar, defendia ela, fazia a manutenção dela, protegia e tudo mais, esse pessoal simplesmente abandona o barco. E daí essa sociedade cai. E daí uma outra sociedade que ainda está naquele período de meritocracia, de reconhecer aqueles que fazem mais bem pela sociedade, dando poder e autoridade para eles, essa sociedade chega com o ímpeto e com o impulso delas e simplesmente domina a sociedade que está enfraquecida.